A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe vocês que nos visitam pela primeira, segunda e etc. Deus abençoe a vida de vocês. Que bom tê-los aqui conosco. Eu gostaria que ficasse de pé, somente as pessoas que estão nos visitando nessa noite, sem se constranger. Isso. Você vai receber uma lembrança. Isso. Assim que você, jovem, pé da Sandra ali, isso, jovem, se coloca de pé, filha, só para você receber uma lembrança nossa da igreja. Isso. Quem mais nos visita, se coloca de pé, por gentileza, nós queremos deixar uma lembrança para você. Isso. Recebeu a lembrança, pode se assentar. Isso. Isso. Recebeu a lembrança? Pode se assentar. Quem não recebeu, continua de pé, para você receber a sua lembrança. Isso. Todo mundo recebeu? Está nos visitando? Tem uma aqui, ó, Isabela. Tem uma moça aqui do lado, a Sandra. Isso. Amém. Aí, moça, recebe o cartão da igreja. Isso. Jesus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Tito. Será que existe esse livro na Bíblia? Tito. Se você tiver com dificuldade de encontrar aí, abra no celular, digita aí a Bíblia, Tito. Vai lá. Marcelo, você me ajuda? Tem um rapaz sentado ali que... Você está com Bíblia? Você está com Bíblia aí não, né? Ô Marcelo, ajuda o rapaz lá para mim. Isso. Senta do lado dele, fazer um favor. Isso. Iago. Está com Bíblia, Iago? Vai comprar com a mãe? Ótimo. Obrigado, meninas. Deus abençoe vocês. Amém. Livro de Tito. Sobre Tito, a gente quase não ouve pregações, sermões, fala sobre Tito, mas Tito é um sujeito o qual o apóstolo Paulo escreveu para ele essa carta. E Tito, ele teve uma cooperação no evangelho na época de Paulo tremenda. Mas antes de entrar propriamente Tito no texto aqui, talvez foi difícil para muitos estarem aqui nessa noite. Talvez alguém te convidou, ou você despertou para estar aqui nessa noite, mas não foi fácil, talvez foi muita luta. Mas eu quero dizer para você que o Deus que nós estamos cultuando, que nós não precisamos ver, mas podemos sentir, é um Deus que se manifesta dentro da sua onisciência, dentro da sua onipresença, dentro da forma que Ele quer agir. Por que eu digo isso? 2 semanas atrás, nós ministramos ceia para alguns irmãos que não puderam participar no dia, na data marcada para esse mês. E uma determinada irmã, ela veio participar da ceia, nós ministramos a ceia, e ela estava com uma afta na boca. Eu acho que ela não está presente aqui conosco nessa noite. Afta, para quem já teve, é incômodo, não é? E a afta, ela pode aí surgir de várias naturezas, e ela incomoda. E nós fizemos uma oração para a irmã, ungimos com óleo, porque nós só ungimos o enfermo, nós não ungimos casa, carro, não. A Bíblia ensina a ungir o enfermo. E assim nós ungimos a irmã. Quando foi à noite, mais tarde, lá para as 10 horas, a irmã me manda uma mensagem falando que a afta tinha acabado. Gente, é inexplicável, não é? Hoje pela tarde, eu e minha esposa, nós estávamos lá em Ribeirão das Neves. Nós fomos visitar uma irmã, uma congregação nossa lá. E a irmã, ela necessitava de uma oração, e ali nós fizemos uma oração, né, Regina, pela irmã. E quando nós terminamos de orar, nós perguntamos: "E irmã, como é que a irmã está?" Aquele peso saiu. Que Deus é esse que manifesta? Que Deus é esse que age infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos através de uma fala. Olha só o que diz no capítulo 2 de Tito, no versículo de número
Tito 2,11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quando a Bíblia coloca homens, mulher, criança, jovem, adolescente, idoso, grego, judeu, romano, enfim, é para todos. Tito, ele foi um gentio. O que é gentio? Não judeu, convertido a Cristo. Tito era filho de pais gregos. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 13, a gente vê isso. Se converteu a Cristo pelo ministério do apóstolo Paulo, pela pregação do apóstolo Paulo. Tito saiu do paganismo. O que é isso? Adorava vários deuses. Ele deixou os vários deuses para servir o Deus único, verdadeiro, vivo, que se manifesta. Essa semana que passou, conversando com um determinado irmão, que houve 9 caroços de próstata. Deus curou. Deus usou a medicina, mas ele não precisou fazer cirurgia. E aí nós estávamos conversando sobre isso. Então, que Deus é esse que manifesta aqui a sua graça a todos os homens, e manifestou a Tito lá no passado? Essa carta foi enviada a Tito e às igrejas de Creta, as igrejas cretenses daquela época. Paulo escreveu essa carta. Tito é mencionado pela primeira vez em Gálatas, ou uma vez em Gálatas, 9 vezes em 2 Coríntios, uma vez em 2 Timóteo, e é mencionado aqui na carta que Paulo endereça a ele. Tito esteve com Paulo em Jerusalém, em Éfeso, Macedônia, Creta e Roma. A carta a Tito enfatiza a sã doutrina, capítulo 2, versículo 1. Quanto à prática da piedade, capítulo 1, versículo 1. Das boas obras, capítulo 2, verso 14. Eu quero aqui trazer o título para nós refletirmos nesta noite: a manifestação da graça. Que graça é essa? Nós vamos aqui tentar entender um pouco sobre ela. A manifestação da graça, porque o texto fala sobre graça, não está aí? Porquanto a graça de Deus. Eu não tenho graça para dar, garanto que você também não tem, mas Deus tem graça para dar. A graça, no primeiro momento, a graça ou a manifestação da graça, ela teve e tem uma origem. De quem? A graça tem a sua origem em Deus. Aleluia por isso. Ela emana de Deus, embora Deus sempre tenha sido gracioso, pois é o Deus de toda a graça. Essa graça se tornou visível. Como? Através de Jesus Cristo. A graça de Deus foi mostrada em Jesus, em seu humilde nascimento na manjedoura. A graça de Deus é graciosa, e foi graciosa e é graciosa na palavra de Cristo, quando ele falava, e na palavra de Deus que fala a seu respeito. A graça de Deus, ela foi mostrada nos atos de compaixão de Jesus. A graça de Deus, sobretudo, ela foi mostrada quando Jesus morreu na cruz pela raça humana. Isso é graça. Graça. A graça de Deus é totalmente imerecida. Eu e você, o homem, não merece a graça de Deus. Não, nós não merecemos, porque nós somos pecadores. Não há nada em nós que reivindique o amor de Deus. Nada. Não há nenhum merecimento em nós
O amor de Deus tem nele mesmo a sua causa. A graça é um favor imerecido de Deus. Deus trata de forma benevolente aqueles que merecem o seu juízo. No segundo momento, aqui no versículo 11, se primeiro a manifestação da graça ela teve uma origem e é Deus, no segundo, a manifestação da graça ela tem uma qualidade que ela é essencial. A graça de Deus, olha no versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, é especial, ela manifestou salvadora. A graça é o favor superabundante de Deus pelos pecadores indignos. A graça de Deus representa o favor gratuito de Deus, a bondade, a espontaneidade mediante a qual Ele intervém para ajudar os homens a se livrarem da condenação eterna por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, a graça triunfa sobre o pecado e sempre vai triunfar. Dependemos da graça, nada somos sem a graça. Por causa da graça, embora perdidos, fomos achados, embora mortos, recebemos vidas por meio da graça. Um terceiro momento aqui, a manifestação da graça, ela tem uma extensão. Então, primeiro, ela tem uma origem em Deus. Segundo, ela é especial, porque ela é salvadora. E terceiro, ela tem uma extensão. Essa graça de Deus, ela tem uma extensão, como diz no texto aqui, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Aonde? Para quem? A todos os homens. É a sua extensão, é a extensão da graça. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A salvação, ela é universal. É para todos? É para todos. Para aquele que entender o chamado da graça por meio de Cristo. A salvação universal no sentido de que alcança todos aqueles que são comprados por Deus. Comprados por Deus. Todos vão ser salvos? A Bíblia diz que não. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho, porque ninguém traz uma estrela ou outra forma de identificar que é salvo, não é. Porque não tem como nós penetrarmos no seu coração, no coração das pessoas. Somente a palavra, ela tem esse poder de cair no coração e germinar e convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, e o atraí-lo para Deus, para essa graça, para que essa irmã, como experimentou essa graça e tem experimentado essa graça no dia de hoje, essa irmã que experimentou a graça de Deus na sua salvação e através de uma cura de uma afta, esse irmão com 9 caroços de próstata recebeu a graça de Deus. A graça de Deus, em primeiro lugar, ela é salvadora, ela é extensiva a todos os homens. A salvação é universal no sentido de que alcança todos aqueles que são comprados para Deus, procedentes de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Mas não no sentido de todos os homens, sem exceção. A salvação, ela é universal porque alcança todos os homens sem acepção de pessoas, crianças, pré-adolescente, adolescente, jovens e adultos, e por aí vai. A salvação é universal porque alcança todos os homens sem acepção, mas não a todos os homens sem exceção. Não há universalismo na salvação. Nós congregacionais, nós não cremos nessa questão de universalismo da salvação, quer dizer, todos serão salvos, todos os seres humanos serão salvos. Não, nós não cremos dessa forma. É por isso que nós pregamos o Evangelho, porque Deus vai alcançar aquele que vai entender a graça. Aleluia! O que a Bíblia ensina sobre a universidade da graça de Deus é que a graça rompe barreiras, e sempre rompeu, sempre vai romper, e tem rompido barreira desde Jesus Cristo. A graça, aleluia,
O que a Bíblia ensina sobre essa universidade da graça de Deus é que essa graça rompe com as barreiras, derruba todos os preconceitos e alcança pessoas de todos os gêneros, idades e posições. Se você olhar aí no capítulo 2, no versículo de número 2, você vai ver assim: quanto aos homens idosos, olha só, alcança aos idosos. No versículo de número 3 vai dizer assim: quantas mulheres idosas, alcança mulheres. No versículo 4 diz assim: a fim de instruírem os jovens recém-casados, alcança os jovens. No versículo de número 6, meia dúzia, quanto aos moços, os jovens. Caminhando mais um pouco, no versículo 9 fala assim: quanto aos servos. Ainda diz assim: que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Então a graça de Deus, ela é ampla. Por isso que a extensão da graça, da manifestação da graça, ela é extensiva. A graça é acessível a todos: homens, mulheres, idosos, jovens, escravos, senhores, judeus e gentios. Essa graça, ela derruba preconceitos e alcança pessoas de todos os gêneros, idade e posições. Meu irmão Anderson, agora é com tu, faz favor. A graça de Deus, ela alcança pessoas. Por gentileza. Se quiser beber água, eu vou orar por você. Tudo bem. A graça de Deus, ela alcança pessoas. Talvez muitas pessoas não se lembrem do Anderson. O Anderson passou na nossa igreja aqui um tempo atrás. Ele vai contar um pouco da sua história. Essa graça o alcançou. Talvez um lugar que você talvez não imaginaria. Talvez um lugar que você talvez nunca passou. Mas Deus, a graça o alcançou. Ele vai ter aqui alguns minutos para contar para você o que essa graça fez na vida dele e tem feito. Não é fácil, é fácil? Não. É não. Não é fácil. Ele me comunicou um fato que chegou para ele, que eu vou dizer, do passado. Mas a graça está aqui. A graça o envolveu. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa graça. Ó Deus amado, dita, ó Deus amado, pelo apóstolo Paulo, aquele companheiro, ó Deus amado, Tito, que diz aqui o texto, que a manifestação da graça de Deus, ela é salvadora e manifestou a todos os homens, e alcançou a vida humanos. Por isso, derrama sobre ele a graça do Senhor, ele com clareza, ó Deus, com tranquilidade, explanar, trazer aqui uma reflexão para nós, dessa graça, através da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, dá ali o relógio. Tá. Tá bom? Qualquer coisa eu te falo. Tá bom. Fica à vontade. Boa noite, povo de Deus. Amém. Boa noite, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, tá? Amém? E como o presbítero Ricardo estava falando sobre a graça, e eu fui alcançado pela graça. Tá? Mas se eu não tivesse pessoas capacitadas para me instruir sobre e a favor da graça, eu também não tinha alcançado essa graça. Então, há 5 anos atrás, mais ou menos, eu passei por aqui. E o mesmo Espírito Santo que me recebeu aqui há 5 anos atrás, está me recebendo aqui agora e recebendo vocês também. Amém? E é o Espírito Santo que traz cura, é o Espírito Santo que traz vontade, é o Espírito Santo que traz desejo, é o Espírito Santo que traz toda fome e sede por Jesus. Porque se não fosse por Ele, não teríamos o fôlego de vida para alcançar a graça. Amém? E um dia eu prometi ao Senhor que ia vestir bonito igual esses homens aqui.
eu ia me sentir alegre, satisfeito com Jesus, porque até 2032 eu tinha cadeia para cumprir, até 2032, pela graça eu fui alcançado e hoje eu estou aqui, tá? E eu fui ousado um pouquinho também, de falar com o Senhor que eu fui peregrino, andei pelo mundo, procurei algo que eu não encontrava, mas eu encontrava a droga, encontrava a amizade falsa e encontrava coisas que somente Satanás podia oferecer para um homem e até mesmo para mulheres. Mas só que eu fui ousado e falei com o Senhor, falei: Deus, quando eu sair daqui, eu quero entrar numa denominação, numa congregação na tua casa, mas eu queria que o pastor da igreja, quando eu entrasse pela porta, ele falava assim: varão, eu já estava te esperando. E eu fui em 12 denominações, nenhum falou isso. E o dia que eu entrei por aqui, o pastor Paulo parou a pregação dele e falou: você demorou, hein, meu irmão? Mas eu já estava te esperando. E aqui eu vi que habitava o Espírito Santo de Deus. E eu me emociono por isso, porque se ele não lembra, eu me lembro muito bem. Congreguei, insisti, fiquei, mas eu sou um cara tão abençoado que eu tenho 2 pais e 2 mães. Na cadeia o Senhor tinha me mostrado um banquete, que um vizinho meu ia preparar para mim na casa dele, que ninguém entrava. Eu falei: esse senhor está ficando doido. Mas eu vi que realmente o Senhor tinha algo novo para mim, que antes de procurar aqui, eu tive um encontro com ele, que foi, hoje eu tenho ele como pai, o senhor Antônio, e a minha mãe, Ilva, que eu tenho ela como mãe. Eu conversando com ele e tudo, comecei a ajudar ele a fazer a cerca na casa dele. E na hora que eu vi, minha mãe tinha preparado um banquete para mim, na sala dele. E até hoje ele me recebe como filho. E eu sou muito grato por o Senhor ter alcançado e ter me dado a graça. E somente pela graça que isso acontece. Seja ousado. O Senhor me deu uma esposa que, sabendo de todos os meus problemas, matei, roubei e destruí. Um dia eu perguntei a ela, falei: você tem certeza no que você está fazendo? Ela virou para mim, eu também fiz essa pergunta para Deus. Mas como Deus me alcançou pela graça, alcançou ela também pela graça. O Senhor virou para ela e falou assim: filha, o meu servo casou com uma prostituta. Hoje eu sou casado com ela. Um dia eu queria separar, ela é tão ousada que ela virou para mim: deita e dorme, que a vontade passa. Entendeu? De tão ousada que ela é. Mas aí, pela graça eu fui alcançado, e pela graça meus primos estão ali. O meu amigo Tiago, mas a Tatiane também está ali, que me acompanha sempre. E eu tenho certeza que da mesma graça que me alcançou, alcança a vida de cada um deles também. E eu tenho comigo, gente, porque a Bíblia diz que eu posso fazer, a Bíblia diz que eu posso ser, a Bíblia diz que eu posso alcançar. Mas muitas das vezes a gente não é alcançado pela graça, sabe por quê? Porque não permitimos Jesus de entrar na nossa vida e fazer algo novo e diferente. Mas eu só fui alcançado pela graça porque eu quis ser alcançado, porque eu não aguentava mais a vida de droga, a vida de amizade falsa, a vida de crime, eu não aguentava mais.
E eu tenho um amigo aqui dentro também, que ele sempre me convidou para me vir para a igreja, eu nunca quis vir. Ele sempre, no futebol, ele sempre nos instruiu, o Silvio. Ele sempre acreditou com a gente, era do futebol, e ele acreditava que a gente era bom, que a gente era melhor. E com um time pequeno, nós conseguimos vencer os grandes. Mas a mesma graça que está nele, ele acredita, é a mesma graça do Espírito Santo de Deus que me atingiu e me conquistou também. E eu tenho certeza, meu irmão, que a graça de Deus também vai até vocês. Não desanime, não desista dos seus entes queridos, porque a graça está pronta para todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todos nele crêem, não perecessem, mas tenham a vida eterna. Ei, Ele te ama, Jesus te ama, o Pai te ama. Outro dia eu estava conversando com uma menina, ela virou para mim e falou assim: não, Deus está muito ocupado para estar comigo, para se preocupar comigo. Mentira, mentira do inimigo. E eu estou aqui de volta, sabe por que eu estou aqui de volta? Assim como tem uma passagem de Lucas 17, 11, no meu último assalto também, quando a viatura capotou, eu escutei a voz do Senhor, do Espírito Santo pedindo para me voltar e pegar o policial que estava machucado. Ele ia perder a vida dele. Mas aí o Senhor ministrou ao meu coração para me falar sobre essa passagem para vocês. Lucas 17, 11, sobre os 10 leprosos. Quem tem a Bíblia, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Lucas 17, 11. Amém, igreja? Então vamos lá? Ao caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram ao seu encontro e ficaram a certa distância. Quantos leprosos que tinha, gente? No capítulo 13, então aos gritos chamavam seu nome: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-lo, ordenou-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu, o que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando o que foram curados, retornou, louvando a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Muito lhe agradeceu, e a este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados os 10? Aonde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, e não se a este estrangeiro. Então Jesus declarou-lhe: levanta-te, a tua fé te salvou. Amém, irmãos? A tua fé te salvou. Será que você está tendo fé? E hoje eu sou muito grato de estar aqui, agradecendo o pastor Paulo para me receber, o pastor Carlos, o nosso irmão, o presbítero Ricardo e o meu pai, que ele é lindo, olha para você ver, maravilhoso. O pastor Paulo falou hoje comigo: a gente fica velho, mas a gente fica mais lindo. Então, meus irmãos, são 3 pontos aqui que eu queria rapidamente estar entrando aqui, contextualizando com vocês, sobre o respeito, a distância e a gratidão. Hoje eu sou grato por estar aqui, de volta depois de 5 anos, tendo a satisfação de falar o que Deus fez na minha vida.
Esses 10 leprosos não queriam saber a distância que eles tinham que ir até o sacerdote para buscar a cura. Mas a cura já estava com ele. O Verbo se fez carne, para que todos viessem a ter a certeza que o Verbo era Deus. Mas ele precisava de vir como um homem, para que acreditássemos que Deus o que enviou. Porque o homem a gente vê, Deus a gente sente. Então a gente não ia acreditar. Então eles não queriam saber, eles só queriam buscar algo que Jesus tinha para dar para eles, porque eles não estavam ali querendo estabelecer e caminhar com Jesus. Não, eles queriam algo, o que Jesus tinha para dar para eles, a cura, porque eles já tinham ouvido falar de Jesus. Mas só que Jesus falou para ele: vai até o sacerdote, porque no antigo eles tinham que ir para que os sacerdotes visse que eles já estavam curados, para mandar eles para a sociedade novamente. Mas a distância não atrapalhou, porque eles acreditavam que indo até o sacerdote iam ver que realmente eles estavam curados. Isso é sobre a distância e o respeito que eles tinham por Deus, por Jesus. Então, meus irmãos, a gratidão foram só de um. Assim como eu estou aqui para agradecer o pastor Paulo em nome de Jesus, para agradecer o presbítero Ricardo em nome de Jesus, porque o presbítero ele é tão insistente que muitas das vezes eu tentei desistir. Eu olhava no meu celular 5 anos atrás, todos os dias esse cara tem me mandado uma mensagem da Bíblia, e eu falava: já vi esse cara de novo com essas mensagens. Pelo amor de Deus, crente é chato, cara. Mas ele nunca desistiu. Tinha vezes que eu demorava 5 dias para responder uma mensagem dele, mas todo dia as mensagens dele me alcançavam. Cristo Jesus me alcançava através das mensagens, mas eu nunca desisti, porque eu tenho gratidão. Assim como esse leproso, teve gratidão que ele não precisou de se apresentar para o sacerdote, porque ele sabia que a cura era Jesus. Ele não precisava de um sacerdote para falar que ele já estava curado, porque ele já sabia quem Jesus era. E é um samaritano que nem mesmo religião tinha, mas ele sabia quem era Jesus. Assim também eu sabia quem Jesus foi na minha vida, quem Jesus é na minha vida, quem eu posso buscar, quem eu posso estabelecer, quem eu posso me ajoelhar, quem eu posso me render, quem eu posso me humilhar. É somente Jesus, gente. É somente Jesus. Porque quando eu peguei aquele policial e levei até o hospital, eu sabia que eu ia ser preso, porque ele sabia que eles estavam atrás de mim. Quando eu saí de dentro do hospital, o outro policial que estava com ele perguntou: você tem uma Bíblia dentro do carro? Eu falei: sim, porque até mesmo para fazer coisas erradas você tem que estar com Deus, para ser sincero, porque eu nunca abandonei o Deus. Porque eu não perdi minha vida, porque eu estava com Deus. Eu não perdi minha vida porque o Espírito Santo me conduzia, mesmo entristecido, cara, mas eu ajoelhava e falava: Pai, me tira dessa. E quando ele virou para mim, em Uberlândia, falou assim: cara, a gente estava atrás de você ou sim? Ele virou para mim assim e falou: eu tenho uma palavra para você, porque seu pai tem muito orgulho de você.
Eu falei, mentira, meu pai é militar. Eu falei, mentira, meu pai não gosta de mim. Ele falou, mentira do inimigo. Mas aí na hora que ele falou assim, tem uma palavra para você, na hora que eu abri a Bíblia tinha Romanos 8. Aqueles que estão em Cristo Jesus não há condenação. E eu vim embora, meu irmão. E eu vim embora e eu prometi ao Senhor. Eu prometi ao Senhor que nunca mais do errado eu ia viver. E até hoje eu estou aqui estabelecido e sou grato a Deus por esses homens que estão aqui. Porque se não fosse por eles, eu não tinha começado. Se não fosse por eles, eu não tinha olhado para trás e visto quem eu posso ser no presente. Porque Deus não quer saber do passado de ninguém. Ele tem um presente novo e um futuro maravilhoso para cada um de vocês. Porque nenhuma condenação há para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu posso te falar com vocês um negócio? Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Tudo tem o seu propósito. E eu tenho em Jeremias, quando eu separei e tentei separar essa palavra, o Senhor veio a Jeremias 14 para mim. E eu com muita gratidão recebi. E assim também eu quero que vocês abram o seu coração e recebam essa palavra. Assim como foi com Jeremias, assim também é com cada um de vocês. E cuidado em quem que você acredita. Cuidado com quem que você é instruído. Porque eu encontrei, porque Deus já tinha me formado no ventre da minha mãe. Eu encontrei que é o meu irmão Tiago. Mesmo não servindo, sabendo quem é Jesus, crendo, ele nunca me deu um conselho sempre ele falou, Anderson, sai dessa, cara. Você é um cara bom. Sai dessa, Anderson. Fala, cara, você não conhece, você não sabe de nada. Mas eu sei que a casa dele está guardada pelo Espírito Santo de Deus. Porque senão, que se você quer conhecer quem é seu amigo, se ele te chamar para fazer coisa errada, sai fora. Agora o cara que te corrige, ninguém aceita. Ninguém aceita. Ninguém aceita. Mas o que te corrige é o seu amigo. O que briga com você é seu amigo. É o que quer seu bem. Até 2032 eu tinha cadeia para cumprir, todas foram jogadas por terra. Porque hoje não é qualquer um que entra na minha vida, não. Hoje eu oro e peço ao Senhor, Senhor, esse pode? Se não puder, eu fecho as portas. Porque a porta que Deus abre, homem nenhum vai fechar. E a porta que Deus fecha, homem nenhum pode abrir. Porque a perseverança do Senhor é a chave da vitória de cada um. Porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Porque até mesmo o inimigo, para tomar conta e tocar na sua vida, ele tem que pedir permissão. Jeremias 14 fala: a palavra de Deus chegou a mim com a seguinte convocação. No versículo 5: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Ei, Jesus escolheu, Deus escolheu cada um de vocês. Ei, nós somos escolhidos, porque a palavra santo, é separado. Então nós somos escolhidos para viver com o Senhor. Escolhidos, aceita quem quiser, mas nós somos escolhidos. Antes do que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profetas para as nações. Ei, me segura, porque o Espírito Santo está me guiando. O Senhor está segurando a minha mão. E Deus Pai o Todo-Poderoso está me protegendo.
e eu vou aonde Ele quiser, da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém, igreja? Eu só queria participar. Só queria entregar o que está aqui dentro do meu coração, porque aonde começou aqui, não termina não, irmãos. Aqui não termina não, aqui foi só o começo de uma grande história que Cristo Jesus tem para vocês, amém? Aleluia! Dá uma salva para o Senhor Jesus.